Bem-vindos novamente, alunos da COMB 01/2021. Voltamos a falar da unidade 1.0, que fala sobre controle de operações de combate a incêndio. Vamos passar agora a videoaula, a parte 05 dessa unidade de ensino, a 1.0. Sistemas e equipamento de combate a incêndio e navios de passageiros. Nos navios de passageiros, devem ser bem dimensionadas de acordo com a quantidade máxima de passageiros que o navio pode transportar. Quer dizer, o navio de passageiro é diferente do navio de carga geral ou outro navio qualquer, né, como petroleiro e etc. Né? Então tem um sistema de equipamento de combate a incêndio de acordo com o tipo do navio. Estamos falando agora de navio de passageiro. Devido à maior quantidade de passageiros e às dimensões do navio, você sabe que tem que colocar mais equipamento de combate a incêndio. Então nós vamos passar agora a prescrever, a ver também a parte das SOLAS, a Convenção Internacional, que trata sobre esse assunto de equipamento de combate a incêndio e navio de passageiro. Vamos ver aqui um vídeo que eu passei aqui, né? Nós temos aqui vídeo, não, desculpe, uma foto, né? Sombriologia padrão da IMO, né? Eu acho que eu mostrei isso na videoaula anterior. Esse quadro aqui, onde fica aí o simbologia da IMO, sobre todos os equipamentos de segurança de combate a incêndio, os adesivos, né? O simbologia da IMO internacional, que também está na Convenção SOLAS, não esse quadro, mas informando que tem que ter lá na Convenção, né? Tem que ter a bordo dos navios, obrigatoriamente, segundo a Convenção, essa simbologia da IMO, quadro, informando qual tipo de adesivo tem que ter em cada equipamento de combate a incêndio do navio, né? Então esses aí são os adesivos da IMO, todos eles estão todos colocados aí em cor vermelha, né? Os adesivos, né? Tem que ser colocado do lado do extintor, colocado do lado das bombas de incêndio, dos canhões e dos equipamentos de combate a incêndio em geral, todo o navio. E também nós temos aí uma quantidade de material que o navio tem, que vai ser tratado agora nessa parte da disciplina, sobre os equipamentos que tem que ter todo a bordo, a quantidade suficiente, né? Então no item A, vamos ver aqui a quantidade suficiente e a distribuição eficiente, de acordo com a regra 2-2 da parte C, na regra 10, né? A parte C, a regra 10, dos itens de 1 a 10 das SOLAS. Isso aqui está na página 225 em diante. Quer dizer, na página 225 lá do PDF do SOLAS, da Convenção SOLAS, nós temos aqui os itens de 1 a 10, na regra 10 aqui da parte C. Então quando eu der um clique aqui, vai abrir direto lá nessa parte onde está a regra 10 da parte C das SOLAS. Então vamos ver aqui o seguinte: o que é que trata essa regra 10? Combate a incêndio. O item 1, como eu falei, de 1, quer dizer, o item 1, o item 2 vai até o 10. Vai do item 1, 2, porque esse 0.1, 0.2 é o subitem do item 1, 0.1 e 0.2. Então a regra 10 fala sobre combate ao incêndio. O item 1, propósito. O propósito desta regra é eliminar e extinguir rapidamente o incêndio em seu compartimento de origem. Com este propósito, as seguintes exigências funcionais deverão ser atendidas. Subitem 01. Deverão ser instalados sistema fixo de extinção de incêndio, levando-se na devida consideração o potencial de alastramento do incêndio dos compartimentos protegidos. E o subitem 0.2 deverá haver equipamento de extinção de incêndio prontamente disponíveis. Quer dizer, isso aqui são o subitem do propósito, né?
de como combater o incêndio do navio, no caso do navio de passageiro. E temos aqui no item 2, sistema de suprimento de água, que é que deve ter a bordo no navio. O navio deverá ser dotado de bombas de incêndio, bombas no plural, de bomba de incêndio, quer dizer, na máquina tem que ter uma bomba de incêndio, que ela é chamada lá na máquina do navio, no navio mercante brasileiro, é chamada de bomba de serviços gerais, essa bomba de incêndio. E tem lá na superestrutura, próximo do compartimento de sistema fixo CO2, outro compartimento que tem uma bomba de incêndio de emergência. Então, redes de incêndio em todo o navio, tomada de incêndios em todos o navio, em toda a parte do navio, convés, superestrutura, máquina, etc. Mangueira de incêndio também em todo o navio, convés, superestrutura, máquina, as exigências aplicáveis desta regra. O subitem 2.1 trata de rede de incêndio e tomada de incêndio. Aí o subitem 2.1.1 é generalidade. Aí vai por aí afora. Então você vem do 2, aí passa para o 2.1, 2.1. Então, de modo que o aluno tem que ler todos esses itens e subitem até o item número 10. Eu vou passando aqui, lendo só os itens principais que o aluno tem que ler aqui do Solas, né? Para ficar inteirado quais são os equipamentos que são utilizados a bordo, tem que ter a bordo. E as pressões na tomada de incêndio, e as características dos equipamentos, e etc. No item, já estamos aqui dentro do item 2, né? Vamos aqui para o item 3 agora, né? Partir para o item 3, ver que trata aqui o item 3. O item 3 trata de todos os extintores de incêndio portáteis que tem que ter a bordo. Todos os extintores de incêndio portáteis que tem que ter a bordo desse tipo de navio. No item 4, sistema fixo de extinção de incêndio que tem que ter a bordo. Sistema fixo de extinção de incêndio. No item 6, vamos ver o que trata o item 6. Disposição dos equipamentos de extinção de incêndio nas estações de controle e nos compartimentos habitáveis e de serviço. O item 7. Dispositivos para a extinção de incêndio e compartimento de carga, que tem que ter. 8. Proteção dos tanques de carga. Isso aqui no caso do navio petroleiro. Essa regra aqui, 10 em diante, dos itens de 1 a 10, trata de todos os tipos de navio mercante, tanto petroleiro, carga geral, container, navio de passageiro, porque em 1984 foi trocada essa regra, né? Foi feita uma correção lá na Convenção Solas, que tratou desse assunto, e aí foi colocada generalizado para todos os tipos de navio. Esse tipo dessa regra aqui, com esses itens e subitens, né? Na regra, no item 9, proteção dos compartimentos de bomba de carga e navios tanques, já tratando de assunto de navio petroleiro, porque o navio passageiro não tem bomba de carga, né? E tem tanque de colocar combustível, abastecimento, mas não tem bomba de carga, né? E o item 10, que é roupa de pessoal de combate a incêndio, que é que tem que ter a bordo lá dos navios, né? Todos os tipos de navio, que tipo de roupa de pessoal de combate a incêndio. E assim sucessivamente. Então vou voltar aqui para a página 10, porque toda vez que abre aqui esse link, ele vai direto para a página 10. Eu tenho que deixar na página 10 para poder, quando abrir o link nas próximas aulas, ele voltar para cá, para a página 10, aqui que é a página 225 da Convenção Solas. O sistema PDF que eu vou passar para vocês no diretório, né? Que o aluno vai ter que ter no computador dele para baixar esse material direto da plataforma do EAD. Continuando a aula. Todos os tipos de extintores de incêndio, inclusive do sistema fixo, móveis e portátil, dos hidrantes e dos mangotes. Aqui trata essa regra dos itens de 1 a 10, né? Que eu estava falando agora há pouco. Foi mostrando de um por um item para você ficar ciente que tem que ter uma leitura nessa parte lá, passar uma vista, dar uma leitura lá para ficar ciente de qual a quantidade suficiente de distribuição do material de combate a incêndio, segundo a regra 2-2, parte C da regra 10 da Solas 74, certo?
da necessidade de distribuição correta dos sprinklers, das proteções individuais contra incêndio. O item B, a necessidade e os arranjos de instalação para suprimento de pó e água, incluindo seus de emergência. Item C, a alocação de espaço sujeito à detecção automática de incêndio. Aspectos da destilação seca e processo de explosão e propagação de incêndios a bordo de embarcações mercantes. Só falando sobre esse negócio de destilação seca, explosão, propagação de incêndio, claro que toda propagação de incêndio, né, geralmente, dependendo do compartimento que essa propagação esteja, ela pode gerar uma explosão. Então eu vou passar aqui um vídeo. O vídeo eu não peguei da internet já faz tempo, ele não está muito bom de imagem, mas dá para ver legal mais ou menos aí o desenrolar dos acontecimentos, né, do conhecimento, e é aquele que o pessoal passa desse vídeo, né. Eu achei interessante esse vídeo porque ele fala de flashover, e flashover é muito importante o pessoal que combate incêndio saber do flashover, a existência do flashover, para evitar um problema de chegar na hora de um incêndio lá a bordo, no compartimento fechado, abrir a porta e entrar ar dentro do compartimento e provocar uma explosão. Então vamos ver o vídeo aqui que fala sobre flashover. Não foi a primeira e nem será a última vez que esses flashovers mataram. Mas a ciência do comportamento do fogo ainda está engatinhando. Dessa forma, o que exatamente causa o flashover e como o combatemos está apenas começando a ser compreendido. Os bombeiros ainda continuam morrendo com flashovers no Reino Unido, mas nós não temos uma definição para eles. Então nós ficamos culpando todas as coisas, quando na verdade são os flashovers que estão matando. Para se compreender um flashover, temos primeiro que entender o fogo. O que nós entendemos como fogo, o que nós vemos quando olhamos uma chama. Nós vemos uma reação química, ou para ser mais preciso, muitas reações químicas. Todas acontecendo ao mesmo tempo, e o que vemos é a liberação de energia. Mas existe liberação de energia na forma de radiação térmica, e algumas na forma de radiação visível que podemos ver. Numa vela, a energia na forma do calor proveniente de um fósforo começa a derreter a cera no pavio. Quando esta esquenta, formando longas cadeias de hidrocarbonetos, as moléculas de carbono e hidrogênio se rompem e são levadas pelo pavio através de ação capilar, passando como vapor para o ar. Quando esse vapor sobe na chama, ele fica mais quente e se decompõe ou rompe novamente, reagindo violentamente com o oxigênio atmosférico, produzindo água, óxido de carbono e mais calor. Os átomos de carbono excedentes, ou fuligem, absorvem parte desta energia e liberam a luz amarela que nós vemos. O calor remanescente é irradiado de volta na vela, fazendo mais cera derreter. Não é o pavio ou a vela que está queimando, mas o gás que a cera quente está liberando. Ele reage com o ar numa reação em cadeia aparentemente simples. Quase todos os materiais, madeira, plantas, metais e até seres humanos, se comportam desta forma. Uma vez tendo a energia de calor suficiente e oxigênio, eles se rompem para produzir fogo. Acho que conhecemos o fogo há muito tempo. Um tempo muito longo, 10.000, 100.000 anos. Temos convivido com ele todo esse tempo. Mas foi só nos últimos 100 anos que nós começamos a questionar o que é o fogo. E quais são as regras que o fazem acontecer e como podemos usar essas regras para nos proteger. As regras se tornaram conhecidas como o triângulo de fogo. Consiste de 3 lados, calor, oxigênio e combustível. Se removermos um deles, o fogo se extingue. Coloque água para resfriá-lo ou elimine o oxigênio e ele não poderá mais sustentar a reação em cadeia. Parece simples, mas mesmo agora nós não entendemos completamente, e isso é um problema. Tradicionalmente, os bombeiros eram treinados para atacar o fogo na sua base, ou seja, jogando água, ele deveria se extinguir. Mas não lhes era ensinado que a fumaça pode se incendiar também. Eles sabiam que a fumaça poderia sufocar ou queimar seus pulmões, mas não incendiar-se ou explodir. A propriedade inflamável é a chave para entender o fenômeno do flashover. Ponha fogo numa poltrona e o calor liberado decompõe a espuma ou tecido mais rápido do que ele pode queimar. A fumaça carregada de combustível sobe para o teto.
Na medida em que a fumaça fica mais quente, os três lados do triângulo, combustível, oxigênio e agora calor, se juntam e a fumaça, finalmente alcançando seu ponto de ignição, pega fogo. É isto que alguns chamam de um lean flashover. Quando o fogo agora percorre o teto, ele irradia calor para baixo, que por sua vez decompõe tudo que é combustível. Se houver uma fonte de oxigênio de uma porta aberta ou se uma janela quebrar, então toda a sala vai se incendiar. Tudo ficará em chamas. Mas se a sala estiver vedada e bem isolada, então não há novas fontes de oxigênio disponível e o fogo, sem um dos lados do triângulo, extingue-se. Repleta de combustível e calor, a fumaça permanece lá como um animal engaiolado, esperando que alguém abra a porta ou quebre uma janela para alimentá-lo. É isso que os bombeiros chamam de backdraft. Na escola de bombeiros Sando, na Suécia, eles podem demonstrar isso na prática. Esta caixa poderia ser também um cômodo da casa. Se eu colocar propano na caixa, ele fará o papel do gás. Bem, essa é uma situação que às vezes os bombeiros enfrentam. Leva cerca de 10, 15, 20 segundos, eu quero dizer minutos, até que sejam chamados. Então, quando chegam, eles entram no cômodo para procurar o fogo. Está muito escuro lá dentro. Daí eles abrem a porta e entram. O tanque cheio de propano simula um cômodo fechado depois que o fogo acabou com o oxigênio. Mesmo assim, existe uma fonte de ignição. O gás foi incapaz de incendiar-se. A abertura da porta permitiu que o ar entrasse e se misturasse com o gás combustível, e o cômodo explodisse em chamas. Agora, o fogo entra no ciclo e esgota o oxigênio disponível, e depois se apaga até que entre mais ar. Os bombeiros dizem que o fogo está respirando. Esses bombeiros americanos simplesmente quebraram as janelas de um cômodo cheio de fumaça. Eles tiveram sorte de não morrer. John Taylor, um bombeiro de North Yorkshire, está convencido de que fumaça combustível é a fonte de um flashover. Em 1990, durante um treinamento contra incêndios na Suécia, ele descobriu, para sua surpresa, que a teoria do flashover, quase desconhecida na Grã-Bretanha, foi proposta há mais de 12 anos por Christian Gigelson, um engenheiro de incêndios. Eu vim aqui 5 anos atrás, quando fui levado dentro de um container de aço semelhante a este atrás de mim, e fiquei realmente espantado pelo que vi. Depois de ter passado 13 anos como bombeiro, fiquei muito chocado em ver o que presenciei no treinamento. Isso encaixou todas as peças do quebra-cabeça para mim. Como bombeiro, eu estive em incêndios onde eu fiquei com um sentimento desagradável quanto ao que havia acontecido. Eu me sentia em perigo, mas não podia apontar exatamente o que tinha acontecido. Eu fiquei assistindo o fogo aumentar e tudo acontecendo em sequência. Uma das peças do quebra-cabeças que John estava tentando entender era o que tinha feito um pequeno incêndio se tornar um inferno. Num dia dos namorados, em 1981, uma cadeira pegou fogo na discoteca Stardust em Dublin. Em segundos, o fogo alastrou-se, tornando-se um dos piores incêndios que a Irlanda já viu. Havia 200 jovens saudáveis dançando quando o fogo começou num canto. O fogo se alastrou tão rápido que 48 daqueles jovens não puderam sair em tempo e morreram. O clamor do público e a necessidade do Corpo de Bombeiros entender por que o fogo se alastrou tão rapidamente incentivou uma grande investigação. Nós recriamos esse incêndio numa grande instalação de teste de incêndios no nosso laboratório em Carrington e reproduzimos exatamente as condições daquele fogo. O que aconteceu foi que um pequeno fogo começou na parte de trás do corredor. O fogo aumentou vagarosamente, atingindo alguns assentos. Alguns dos materiais na parede da discoteca começaram a queimar, e uma camada de ar quente começou a subir para o teto. À medida que o material era queimado, a camada de gás ficava mais densa, e quanto mais energia era liberada, ficava mais quente. Até que chegou um ponto em que a camada estava tão densa e tão quente que emitiu enorme quantidade de radiação inflamável, tão intensa que todos os materiais em volta pegaram fogo todos de uma vez. Nessa reprodução do incêndio da discoteca Stardust, o incêndio atingiu os assentos plásticos por perto que começaram a se decompor. Um lean flashover surge na fumaça do teto.
E, de repente, um cinzeiro na mesa incendeia-se espontaneamente. A sala explode em chamas e o cameraman decide sair correndo. Todos para fora! À medida que o fogo aumentava, tudo parecia entrar em combustão espontaneamente. Os peritos se surpreenderam com a velocidade do incêndio quando a experiência ficou fora de controle. Todos fora, por favor! O relatório final do desastre culpou a inflamabilidade dos materiais usados na construção. Mas para John Taylor, como bombeiro, esta reconstrução cuidadosamente montada parecia errada, pois foi simplesmente rápida demais. Ao construir somente parte da sala, os cientistas deram ao fogo oxigênio ilimitado e uma rota de fuga da fumaça. Uma parte crucial do quebra-cabeças de como o fogo se alastrou estava faltando. Mas na Suécia, ele começou a ver qual era essa peça. A fumaça ou gás combustível, como queiram chamar, isso é que é perigoso, porque ela pode se incendiar e explodir. Se você quiser questionar o ponto de que a fumaça não queima, então deve se livrar deste nome errado e não chamá-la mais de fumaça, e sim de gases combustíveis. Em março de 1995, numa noite fria e úmida em Bradford, Inglaterra, John, com sua própria brigada e não o Corpo de Bombeiros Nacional, saiu numa cruzada para tentar mudar a forma como os bombeiros britânicos encaravam o fogo. Vamos lá? Bombeiros de todo o país foram levados para um container de aço especialmente projetado para observar o desenvolvimento de um simples fogo numas placas. Eles aprenderam que não era a base do fogo que eles deviam eliminar, mas os gases inflamáveis que ele produzia. Eles iam efetivamente entrar num flashover controlado. Poderia parecer que não haviam placas suficientes no container para fazer uma fogueira decente. Mas sem o equipamento de proteção completo, as testemunhas não teriam sobrevivido mais que alguns minutos. O pequeno fogo está decompondo todo o material que atinge, produzindo gases. A primeira coisa, aquela coisa branca, é vapor. À medida que os gases ficam condensados na parte superior, o fogo percorre o teto e isso é um lean flashover. Isso acontece porque os gases que estão exatamente no ponto de ignição produzem chamas que agora estão se movendo para o teto. Como vocês podem ver, passam direto para a marca. Vejam aquela linha de marca, as chamas estão bem além agora. A única coisa que pode estar em chamas é definitivamente a fumaça. É como uma besta esperando que o oxigênio venha. Os bombeiros chamam essas labaredas de anjos dançantes. E para John, esta é a peça que faltava no quebra-cabeças. A prova de que não é a base do fogo que está produzindo o calor e as chamas que causam o flashover, mas os gases. Tradicionalmente, os bombeiros iriam atacar a base do fogo. Porém, simplesmente usando pequenos jatos de spray na camada de fumaça, você pode remover o calor. O triângulo de fogo é destruído e você pode extinguir o fogo em segundos. Mas se isso não for compreendido, os flashovers e backdrafts estarão esperando como bombas relógios pelos desprevenidos. Para os bombeiros ingleses que John levou para dentro do container, isso foi inédito. O que eles viram foi contra anos de treinamento. Os cientistas obtiveram informações ao nível científico, mas nós não estamos trabalhando junto com eles como bombeiros. Estamos correndo em paralelo. Eles sabem muito do seu ramo e nós sabemos muito do nosso, mas não estamos construindo uma ponte entre nós. Bem, existe uma normalidade aí entre o que podemos demonstrar no container e o que estamos, na verdade, falando cientificamente. A fumaça é a prova, a fumaça Exatamente, foi o que vimos lá. Eu fiquei muito interessado, porque foi interessante. Mal pude acreditar como o extintor acabou com o fogo com um pequeno jato. Foi interessante, muito instrutivo. A demonstração de John ganhou alguns adeptos, mas tem ainda que se tornar uma característica padrão do treinamento na Inglaterra. Na Suécia, entretanto, o treinamento no container é apenas o início. Os trainees de incêndios de lá aprendem como combater incêndios reais também. Bem, isso está bem perto da realidade que você vai enfrentar num prédio realmente em chamas. A não ser as precauções de segurança, é tudo real. E o que é bom é que é um degrau a mais a partir do treinamento no container, onde você pode descrever ou determinar, eu poderia dizer, o que coloca lá dentro. Você pode colocar tantas placas quanto quiser ou menos. Aqui você tem variáveis dentro de um compartimento em que você não está, não sabe contra o que vai lutar. E, novamente, é a barreira psicológica que o bombeiro tem que superar. É trabalhar com medo. Você deve treinar com medo. Antes dos bombeiros suecos começarem, eles concordaram em deixar John Taylor demonstrar tudo em que ele acredita ao colocar fogo numa poltrona onde seria a casa de alguém. Testando, 1, 2, testando, 1, 2. Tudo bem. Desejo-me boa sorte enquanto se despede.
As equipes de resgate ficam de prontidão só para prevenir. Mesmo a experiência de John não é suficiente contra a natureza imprevisível do fogo. Certo, eu vou colocar a máscara agora ajustando na roupa. Você deve fazer isso com muito cuidado, porque não pode ter qualquer pedaço, qualquer parte da sua pele exposta, porque se deixar terá uma queimadura imediata, certo? Estamos prontos para acender o fogo. Bom, isso é apenas um fogo na poltrona. Isso provará conclusivamente que são os gases combustíveis que estão em chamas no teto e não apenas a poltrona. O que vemos à medida que o fogo aumenta é que o objeto está se decompondo. É como uma vela. Quando você tem uma vela acesa, o que está atualmente em chamas não é a vela, mas os vapores inflamáveis formados pelo calor que a está decompondo. Como vocês veem, elas começam vagarosamente a se juntar no teto e vão ficando mais e mais escuros. Quando ocorrer o lean flashover no teto, eu vou me abaixar e pegar a leitura da temperatura no equipamento que nós ligamos a 2 termômetros, um no teto e um no chão, e lhes dar uma comparação das temperaturas das quais estamos realmente falando. A razão pela qual podemos aguentar estas temperaturas é a roupa de proteção que estamos usando e os truques de combate a incêndio e conhecimento que adquirimos. Agora vocês podem ver a fumaça ficar mais escura e cada vez mais, devido à extensa base e também um pouco de material em chamas, caiu no chão e isto está fazendo derreter a cobertura do piso. Agora está ficando mais escuro no teto e está se espalhando. Logo teremos um lean flashover. Veja como as chamas estão ficando mais altas, porque elas estão queimando através da fumaça que está agora verdadeiramente inflamável, com gases combustíveis. É definitivamente a fumaça que está em chamas. Aquelas chamas estão bem longe da poltrona, não tem nada a ver com isso. Como as chamas estão no teto, não poderiam ser da poltrona. Agora o encosto da cadeira está se decompondo. Estamos tendo uma fumaça mais escura, começando a rolar no teto e você verá as chamas ficarem cada vez maiores. E a temperatura vai aumentar tremendamente. Nós ainda não chegamos no lean flashover. Estamos começando a ter chamas cada vez maiores e o fogo está descendo. Há muita energia aqui, está ficando bem quente. Ok? Vou abaixar agora para ver a temperatura. Olhem lá o lean flashover no teto. E o que temos são 1000 graus Celsius no teto e cerca de 300 graus Celsius no nível do chão. Agora vamos sair, Paul. Acima da cabeça de John, os gases atingiram o ponto de ignição. Enquanto John e o cameraman se arrastavam para o corredor, a repentina elevação de calor e pressão fizeram as janelas quebrar. Todos bem? Vocês viram com que rapidez aquelas chamas desceram? Nós estamos realmente num incêndio. O fogo está no teto e está saindo pela porta agora. Nós fechamos a porta e vejam o fogo no quarto. De repente, a janela de observação feita na parede para instalar a câmera começa a romper. E o ar entra na sala. Cuidado, Pete! Cuidado aí! Lá dentro nós temos altas labaredas e agora nós vamos colocar ar no fogo. E então vamos por ali. Peter, entre e ataque o fogo. Peter, pule e ataque. Peter, entre na sala, pessoal. Vamos lá, Peter. Vamos agora, eles vão atacar o fogo. Eles não querem combater um incêndio como este, mas são capazes disso se for necessário. Agora Peter vai entrar atrás dele. E num curto espaço de tempo eles apagam os gases no teto e assim matam a fonte real de calor que é a poltrona. Mas tem que ser tudo bem treinado, praticado e coordenado. Você tem que agir com instinto. Você não tem tempo para pensar. Você deve fazer instintivamente e saber exatamente o que está acontecendo na sala. Então você deve saber como agir, conhecer o script. Eu preciso descansar agora. Desde o momento em que John ateou o fogo, levou apenas 5 minutos para que a sala fosse destruída. Sem equipamento de proteção, ele provavelmente teria morrido em 3 minutos.
Mas atacando os gases e não a base do fogo, a brigada de incêndio sueca apagou o fogo em segundos. Desta vez todos os bombeiros vão entrar. Eles vão evacuar os gases da sala usando o princípio Venturi. Usando um dispersador de serração dentro do cômodo e apontando-o para fora, e assim direcionando toda a fumaça para fora da sala. Um jato de água de alta pressão cria uma área de baixa pressão no local, como um trem de metrô saindo da estação. O ar entra para equalizar a diferença. Aponte o spray para fora da janela e isso escoará a fumaça em questão de minutos. Como veem, a fumaça se escoa em questão de minutos. Olhem a poltrona. Aquela poltrona lá. Ela não se decompôs ou está verdadeiramente queimada, e mesmo assim nós tivemos um sério incêndio no teto. Bem, assim é melhor. Como vocês viram, nós tivemos definitivamente um lean flashover no teto e, neste caso, ele queimou metade da porta. Isso não é normal. Normalmente só teria queimado a parte de cima da porta antes que o fogo no teto se extinguisse devido à supercarbonação, isto é, muita fumaça na sala usando oxigênio. O motivo de queimar assim não foi uma situação normal, pois nós tínhamos uma janela de plástico para filmar e infelizmente a vedação saiu e entrou mais ar do que deveria. E outra coisa para lembrar para pessoas que tiverem incêndio em casa: se a porta estiver aberta à noite e isso acontece, você viu a extensão do fogo, como se espalha rapidamente e sobe as escadas. Então você deve fechar as portas que dão para a sala de estar à noite, se puder. Lembre-se, sempre feche sua janela, isso abafa o fogo até os bombeiros chegarem. A outra coisa é nunca abram a porta. Vocês viram o que aconteceu quando a porta foi aberta. Jamais abra a porta porque vai apenas alimentar o backdraft que o atacará. Os instrutores suecos vão agora começar a pôr fogo no resto da casa. Depois de 10 semanas, os trainees terão permissão de atacar cada cômodo à medida que o fogo progride. Antes que trabalhem num incêndio real, eles aprenderão a observar os sinais de aviso de flashovers e backdrafts potencialmente fatais. Eles aprendem a olhar a concentração da fumaça, a observar mudanças repentinas de temperatura e esfriar os gases sobre suas cabeças. Nós não falamos sobre fumaça na Suécia, falamos de gases combustíveis. Você pode, por exemplo, comparar o LPG, o petróleo que está evaporando. Nós os treinamos para lidar com gases o tempo todo, a torná-los não inflamáveis, porque se você entrar numa casa ou num apartamento e não fizer nada, você pode de repente estar num flashover. E não há razão para ficar lá, porque você só vai se queimar todo. Este treinamento é muito importante porque achamos que você precisa treinar os bombeiros. É estar o mais próximo da realidade durante o treinamento. Daí, quando ele estiver no incêndio real, sem quaisquer acidentes de qualquer tipo, ele vai se identificar, vai sentir-se confortável e agirá da forma como foi treinado. Se você nunca treinou numa situação real de incêndio, terá que aprender com acidentes reais. Você pode talvez perder sua vida. Desde 1984, quando começamos este treinamento de flashover, nós não tivemos nenhum acidente fatal com os bombeiros. Mas no Reino Unido, a primeira vez que 9 entre 10 recrutas verão um incêndio real será quando o alarme soar no seu quartel. Mesmo na prestigiada Escola de Bombeiros em Gloucestershire, os bombeiros treinam em prédios de concreto não inflamáveis. Aqui, você pode pôr fogo no cômodo muitas vezes por dia, 7 dias por semana. Jules, vou atear fogo no cômodo 1. Câmbio. Este instrutor vai acender uma pilha de papel e madeira colocados num engradado de metal num quarto sem cortinas, carpetes, mobília ou janelas vedadas. O fogo é feroz, produzindo grandes quantidades de fumaça e chamas, mas não haverá flashovers. Se eles não tivessem feito nada, ele teria consumido um dos lados do triângulo, o combustível, e se extinguiria sozinho. Mas pelo menos aqui é seguro. Esses incêndios que você vê são muito controlados. Se alguém cometer um erro aqui, é o melhor lugar do mundo para cometê-lo, porque você vai sobreviver. Nós vamos tirá-los de lá. Se você não tiver essa margem de segurança, eles ficarem numa situação onde o fogo os deixarem encurralados, então será uma experiência muito custosa para eles, sabe?
matar gente é caro. A diferença entre a Inglaterra e a Suécia é que nós não treinamos numa situação que possa causar propagação do fogo. Nós treinamos em circunstâncias limitadas e não reais. Nós usamos engradados em prédios construídos para esse fim com revestimentos não inflamáveis para que o fogo não tome conta e cause problemas reais. Nós estamos apenas lidando com calor e fumaça e não com propagação de fogo. Em 1995, mais de 17 anos depois que a teoria do flashover foi proposta na Suécia, o Corpo de Bombeiros inglês finalmente publicou um pequeno suplemento para adicionar ao Manual do Bombeiro. Pela primeira vez, ele descreveu tanto os flashovers como os backdrafts. Mas até agora, os bombeiros não têm que passar por treinos de flashover. Nos Estados Unidos, os bombeiros são treinados para reconhecer os sinais de um iminente flashover, assim como aprender as técnicas para preveni-lo. Acho que é uma certa arrogância profissional que deriva do fato de acreditarmos nesse país, com certa justificativa, que nós temos o melhor serviço de combate de incêndio do mundo. E eu acredito que temos, já tendo viajado muito. Mas existem algumas áreas específicas onde outros países têm algo a nos ensinar. E eu acho que é uma pena quando esta autoconfiança e arrogância profissional, na verdade, agem como uma barreira para aprender com outros países. Acho que todo bombeiro deveria temer o fogo, porque ele tem a habilidade de procurar e explorar seus pontos fracos. Em novembro de 1987, apenas 6 anos depois do incêndio na Stardust Disco, um pequeno incêndio iniciado mais provavelmente por um fósforo ou cigarro foi percebido em torno das 19h30. Tragicamente, ele viria a demonstrar os efeitos devastadores de um flashover. Quando nós chegamos no King's Cross, já havia alguns bombeiros lá. Havia muita fumaça. Sabíamos que muita coisa estava acontecendo lá. Ouvindo o rádio no caminho, soubemos que havia muita gente presa no meio do fogo. Quando nós chegamos, nos mandaram colocar o equipamento de respiração e entrar pela porta principal em Packers Way, descer, procurar sobreviventes que estariam lá. A parte mais difícil do King's Cross foi que era um tipo de fogo subterrâneo, onde você tem que atravessar o calor para chegar ao nível do andar. Novamente estava tão quente lá que não conseguíamos levantar a cabeça do chão. A maior parte do tempo ficamos engatinhando ou rastejando. Ficamos procurando, mas não enxergávamos nada. Você fica sem sentido nenhum. Você pode ouvir o que está acontecendo à sua volta. Havia um monte de batidas e coisas quebrando. Foi muito assustador porque não sabíamos para onde estávamos indo. O que realmente aconteceu foi que em torno das 7h45 daquela noite, um incêndio estava acontecendo embaixo da escada número 4, que levava para a linha Piccadilly na King's Cross, já há uns 10 ou 15 minutos. No relatório do acidente, constou que devia estar queimando por aproximadamente meia hora. O fogo, na verdade, surgiu do tamanho de uma caixa de papelão e foi alertado pelas pessoas que o apontaram e disseram: "Olha, a escada está pegando fogo." Entretanto, o que eles não compreendiam era que o ângulo em particular da escada, que era de 30 graus, ia dar origem a um efeito aerodinâmico chamado efeito trincheira. O que aquele fogo embaixo estava fazendo era esquentar as escadas de madeira. Quando as chamas irromperam na parte superior da escada e ficaram encerradas num túnel, não se esqueça disso porque era um túnel próprio da escada, estas 3 coisas, a construção de madeira, a forma da escada e o aquecimento causado pelo fogo embaixo, fizeram com que irrompesse com tal velocidade que suas 3,5 toneladas de material da escada ficaram queimadas. Meia tonelada de material na bilheteria no topo se incendiou. O fogo surgiu com chamas frontais de aproximadamente 10 metros, com um bico de Bunsen no topo da escada. Quando surgiu, ele correu a aproximadamente 10 metros por segundo. Você correria 10 metros por segundo? Essa é a velocidade que Limford-Quist consegue correr. Dessa forma, se houver alguém que tem que sair da bilheteria e ir pelos corredores até a superfície e que não consiga correr mais rápido que isso, está com problemas. E, infelizmente, 31 pessoas não conseguiram. O relógio parou às 7h45 da noite.
O que começou pequeno alcançou o ponto de flashover em apenas 16 minutos. Nós não percebemos a terrível situação real até depois do rescaldo, quando descemos. Você vê os danos que foram feitos aos quiosques. Basicamente, os corpos das pessoas que ficaram presas e caídos por ali. E como algumas delas estavam tão perto das saídas, foi apenas a fumaça e o calor que as matou a 5, 10 metros da saída. Eles simplesmente não conseguiram sair. O acidente de King's Cross é típico de todos os desastres envolvendo incêndios. É normalmente o fato de que o público não sabe da velocidade e ferocidade com que o fogo pode se locomover. E esta ignorância, essa falta de consciência que os acabam matando. Não podemos dizer que alguém pudesse ter impedido o flashover de King's Cross, por mais treinado que fosse. Mas o que poderia ajudar no futuro é um melhor entendimento de como os seres humanos reagem ao fogo. E para isso, os cientistas estão usando computadores. Cada pessoa nesse prédio virtual foi programada com um conjunto diferente de prioridades quando um incêndio se inicia. Os pais não saem sem seus filhos, enquanto outros saem correndo. Alguns tentam investigar e não o apagam. Cada vez que este programa é rodado, um novo resultado é obtido. Depois de rodar 500 vezes, dá para começar a tentar prever padrões do comportamento da multidão. Com que rapidez as pessoas podem se movimentar, com que facilidade chegam às saídas. Onde poderá haver engarrafamentos. Isso está apenas no estágio inicial de desenvolvimento, mas é difícil acreditar que qualquer computador pudesse prever o quão estranho pode ser o comportamento humano. As pessoas não fazem o que esperamos que elas façam, especialmente em incêndios. O que estamos vendo é um dia normal através da câmera de segurança que está supervisionando a loja. Um cliente sai e outro fica. Agora, aquele menino que está entrando tem intenção de roubar doces. O homem lá atrás pegou um pedaço de papel, ateou o fogo e jogou dentro de um display ao lado da porta. Ele sai, e o normal seria que a garota atrás do balcão fosse chamada para apagar o fogo e a criança pegasse escondida alguns doces enquanto ela estivesse fazendo isso. Entretanto, não acontece bem assim. O que está acontecendo, na verdade, é que você não pode ver, mas a chama está começando a crescer tanto na parte superior como inferior do display. Aquele cliente entra e vê o fogo no display. O que ele faz? Nada. O grupo de crianças que estava esperando pelos doces sai correndo. Você pode ver do lado esquerdo, onde as chamas estão começando a tremular, tanto na parte superior como inferior do display. Aquele homem ainda está vendo esse fogo em particular brilhando lá, mas não diz nada. Ele está na fila esperando para ser atendido. Agora ele vê que o fogo está começando a aumentar. Então resolve dizer, com licença, mas o display está pegando fogo. E a garota na frente dele o auxilia nessa informação. Então a vendedora sai para pegar o extintor atrás do balcão. Nesse meio tempo, algumas crianças que estão com a mãe se juntam na frente da loja e ficam olhando o fogo. Na verdade, sem pensar no perigo, assim como as pessoas da loja que ainda estão aguardando para serem servidas. A garota sai com um extintor de dióxido de carbono. Outro cliente entra e se oferece para ajudar. Se você olhar bem do lado esquerdo, quando ela joga a carga, o fogo vai na sua cara. Olhe lá, vai no seu rosto. Está vendo? Lá vai. Ela recua, assim como um outro garoto que chegou, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo com relação ao furto. Enquanto a garota recua com o extintor e atinge as chamas. Nesse meio tempo, as crianças e a mãe saíram para fora da loja. Esta é a única entrada ou saída da loja. O fogo está começando a aumentar. A garota atrás do balcão dá outro extintor de dióxido de carbono para outro cliente. As mulheres ficaram preocupadas com a fumaça e as chamas e decidiram sair. O que aconteceu agora é que o cliente que saiu com o extintor de incêndio desapareceu. O garoto ia tentar, mas ele acha que isso não é bom para ele também. Um outro cliente que estava no fundo da loja pegou 2 garrafas de scotch e saiu. E é bem nessa hora que a temperatura chega a cerca de 300 graus centígrados. E a fumaça está começando a ficar de um jeito que você não conseguiria sobreviver nesta atmosfera. E é só assim que se entende a gravidade total da situação. Os clientes só conseguiram sair da loja com apenas alguns segundos de sobra. É bem nessa hora que sobreviver na loja seria impossível.
Acho que todos nós estamos acostumados com o uso de computadores e modelos computadorizados em processos como simuladores de voo. Para onde formos num avião, estamos muito felizes que o piloto tenha usado modelos computadorizados para aprender seu ofício. Vejo os modelos computadorizados de incêndios como algo de muito valor no treinamento de bombeiros e nos projetos de edifícios e produtos mais seguros. Basicamente, cômodos e edifícios são grandes caixas. Divida-os em milhões de caixas menores e pode-se então calcular fatores para cada caixa individualmente. A sua temperatura ou a sua concentração de fumaça e o seu efeito no vizinho. Você pode, de certa forma, congelar o incêndio em tempo. Este é o local onde John Taylor colocou fogo na Suécia. Ao alimentar o computador com suas dimensões, os materiais envolvidos e o tamanho do fogo, nós podemos descobrir o que aconteceu depois que John saiu. Veja através da fumaça as setas que mostram o fluxo de temperatura pelo ambiente. Áreas de alta e baixa pressão são calculadas e a probabilidade de flashover identificada. O sistema está sendo usado para ajudar a desenvolver novos tipos de ventilação de edifícios. É uma tecnologia urgentemente necessária. Mandar seus bombeiros num flashover em potencial pode parecer muito perigoso. Mas imagine se você vendar seus olhos antes. Do ponto de vista do bombeiro, no momento em que você entra naquele quarto ou naquele edifício que estava lotado de fumaça, você perde todo o sentido que tenha no corpo. Por estar usando equipamento de respiração, você não enxerga nada, não pode respirar nada além do ar vindo do seu cilindro. Você não pode cheirar nada, porque tudo que você tem é o ar do seu cilindro. Você não consegue ouvir nada além do som abafado do fogo puro, porque você tem um tipo de equipamento de proteção, como toucas anti-chamas de algum tipo, e é claro, o seu tato está reduzido porque está usando luvas. O único sentido que você tem quando entra é o medo, quando entra nessa escuridão. Para tentar dar aos bombeiros um dos seus sentidos, os cientistas desenvolveram câmeras que podem ver o calor. A lente é feita do elemento germânio, que com eletrônica sofisticada foca a imagem e é capaz de mostrar as diferenças de temperatura em forma de sombras numa tela. Colocando a tela dentro do equipamento de respiração, o bombeiro é capaz de ver uma imagem à sua frente. É como um display que um piloto de guerra tem no seu cockpit. É com isso que se confronta o bombeiro, a mais total e completa escuridão. Se o fogo estiver se aproximando do flashover ou você estiver ficando sem ar, o que tem a fazer é encontrar a saída. É só quando você realmente se aproxima do fogo é que começa a ver alguma coisa. Mas usando a câmera de imagens térmicas, o calor irradiado, tanto por corpos vivos e objetos aquecidos pelo próprio fogo, permitem que você veja exatamente o que tem à sua volta, tanto na procura de sobreviventes ou para encontrar a saída. Mas o que limita é o custo. Custa $25 mil. É um dilema comum. Equipamentos avançados estão disponíveis, mas geralmente têm um custo muito alto. Desde 1987, os bombeiros americanos estão usando uma arma simples e barata que pode evitar tanto os flashovers como os backdrafts. É uma técnica radical que parece contrariar o senso comum. Estes bombeiros da Carolina do Norte foram chamados para um incêndio em uma casa. É uma casa de madeira e o fogo está aumentando rapidamente. Assim que as mangueiras são estendidas, 2 da equipe levam um grande ventilador do caminhão e o colocam em frente à porta. Nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, eles têm usado ventiladores para combater o fogo. É muito eficaz na maioria dos casos. Quando você olha isso, parece um pouco difícil de entender. Espera aí, nós temos um incêndio aqui e vamos ventilá-lo? Isso não é perigoso demais? Durante anos, como instrutores, nós ensinamos que não injetamos ar ou oxigênio numa estrutura em chamas. Mas o que estamos fazendo com ventilação de pressão positiva é fornecer ar
e oxigênio ar suficientes para combater o fogo. Isso vai contra tudo que aprendemos durante anos. Adicionar ar, mas funciona. Quando chegamos no local do incêndio, procuramos saber onde está o fogo, onde estão as aberturas de ventilação, onde estão as portas de saída da ventilação. E assim que esteja tudo em ordem, vamos ventilar o local, ligando o ventilador e levando nossas mangueiras, e assim apagar o fogo. Os ventiladores têm lâminas especialmente desenhadas que mandam centenas de pés cúbicos de ar através da porta, empurrando o calor, as chamas e a fumaça de volta. Em segundos, os bombeiros são capazes de entrar no incêndio e trabalhar no local com uma bolsa de ar fresco e limpo. Se você soprar todos os produtos de combustão para fora da janela dos fundos, então você tem o seguinte: A, você não terá um backdraft. B, você reduziu a temperatura e, portanto, não terá um flashover. C, funciona mesmo que você tenha jogado água porque sopra o vapor para fora também. E D, você tem a eclética vantagem que quando a equipe entra, já existe ar fresco lá dentro para vítimas que podem estar no chão e não estão mais aguentando a fumaça. Assim, eles recebem ar fresco. Esse processo tem grandes vantagens, mas não é para tudo. A pressão positiva requer um pouco de treinamento. Não é algo que possamos apenas comprar, colocar no caminhão e dizer: nós assistimos o vídeo e agora vamos usá-lo. Há muito treinamento por trás disso. Temos que nos lembrar que é uma ferramenta de ventilação e precisamos usá-la para a ventilação. O que tem acontecido nos Estados Unidos é que as pessoas viram os vídeos e leram alguns artigos e começaram a usá-lo. Mas se a ventilação de pressão positiva der errado, é porque geralmente eles a usaram errado. Aqui, a equipe falhou ao fazer uma rota de fuga para fumaça e chamas na parte de trás do prédio. Quando eles ligaram o ventilador, isso simplesmente explodiu a fumaça que, em chamas, foi direto nos seus rostos. A ventilação de pressão positiva já salvou muitas vidas. Não apenas dos bombeiros, mas também das vítimas e das pessoas que nós vamos lá proteger. Há muitos países que não usam a ventilação de pressão positiva, mas é a onda do futuro. Eu acho que é como nos Estados Unidos. Demorou para as pessoas aceitarem a ideia que ventilação de pressão positiva funciona. Mas assim que experimentarem, e esta é a melhor coisa, eles vão gostar da ventilação de pressão positiva e começarão a usá-la. Flashover é algo que acontece bem frequentemente por causa das casas de hoje. A nova construção, o tipo de material que estamos usando nas janelas, as portas, a vedação. Por isso, o combate ao fogo hoje é muito mais perigoso por causa dos flashovers e backdrafts. Você verá mais deles no futuro. A ventilação de pressão positiva é uma forma de evitar que isso aconteça, especialmente com os bombeiros, quando eles fazem a entrada no local. Nos Estados Unidos, a maior parte dos carros de bombeiro carregam ventiladores para prevenir flashovers e salvar vidas. Os bombeiros continuam a testar ferramentas que possam ajudá-los a controlar seu inimigo. Mais treinamento, mais experiências e mais compreensão será sua melhor defesa contra a natureza explosiva do fogo. Alguns países estão bem mais avançados que outros. Na Suécia, nos últimos 11 anos, o treinamento em situações de flashover e backdraft é uma rotina. Eu estou surpreso que vocês não estejam usando esta técnica na Inglaterra, porque se vocês usassem, eu estou convencido que salvariam muitas vidas, a vida dos seus bombeiros, para que eles possam salvar as vidas das outras pessoas. O recente suplemento do Manual do Bombeiro é um passo na direção certa, mas não é o suficiente. Não se pode combater o fogo com livros. E tudo o que eu estou dizendo é que deveríamos nos unir, esquecer as diferenças ou o que quer que seja e encontrar uma solução, porque enquanto não a encontrarmos, haverá bombeiros se arriscando pelo mundo todo. Eles dão tudo de si e merecem o melhor. Bem, vemos aí agora esse vídeo muito importante falando sobre o flashover, backdraft, né? Importante, apesar da imagem, vou tentar conseguir um vídeo melhor com imagem mais nítida, que esse vídeo é antigo, mas é importante, considero ele como importante, principalmente falando sobre
essa parte do flashover, né? O pessoal ainda não sabe, tem muita gente que não sabe sobre esse assunto aí, que você abrindo uma porta injeta mais ar e consequentemente poderá haver explosão. E então é isso que acontece no flashover, no inflashover e no flashover, e no backdraft é a explosão. Então é isso aí. Muito obrigado aí por assistir esse vídeo. Continuando a aula, falando sobre a destilação seca. É o processo de combustão onde o material inflamável queima com uma quantidade de oxigênio insuficiente para haver uma completa combustão. Um exemplo de destilação seca é a queima do carvão. A sequência de eventos que exemplificam os perigos de uma destilação seca são: há um incêndio em compartimento fechado, tipo um flashover, né? Por insuficiência de oxigênio neste ambiente, certos materiais ali existentes se aquecem, se inflamam, mas não queimam completamente. Item C. A súbita abertura de um acesso a esse compartimento, nessas condições, introduz um certo suprimento de ar. Quer dizer, então até aqui o item A, B e C, até o item C, é uma consequência da destilação seca, em que o material queima, né, dentro do ambiente fechado, vai se inflamando, aí tem a parte da forma-se a cortina de fumaça, e quando você introduz um certo suprimento de ar, vira um flashover. Destilação seca. O resultado da súbita introdução desse ar é um flashover direcionado exatamente para o acesso que foi aberto. Deixa eu azeitar essa coisa aqui, tem que já botar aqui o parte flashover correto aqui do slide. Flashover. O resultado da súbita introdução desse ar é um flashover, direcionado exatamente para o acesso que foi aberto. Item E. A pessoa que produziu a abertura e que tentava adentrar o compartimento poderá ser queimada pela chama súbita ou flashover, a menos que esteja protegida. Os perigos da destilação seca podem ser minimizados através... Deixa eu acertar aqui o slide. Vou botar aqui flashover de novo aqui, entre parênteses. Flashover. Item F. Através do resfriamento externo do compartimento fechado que está incendiando com mangueiras e muita água. Item G. Da entrada no compartimento de posição abaixada, protegida por uma cortina de água produzida pelos guinchos. Item H. Direcionando o jato sólido para o teto do compartimento em chamas. É pelos motivos acima expostos que a inadvertida, inoportuna e precipitada ação de entrar em compartimento fechado, quando observado que ali há fumaça, sem as devidas providências descritas acima, é total e enfaticamente desaconselhada. Bem, meus amigos, por isso que eu passei aquele vídeo anteriormente, lá antes de falar sobre essa parte teórica aí, até a letra H, por enquanto, sobre aquele vídeo do flashover, né? Você vê que os bombeiros entram agachados e vários tipos de providências, várias técnicas que eles usaram, tanto no bombeiro dos Estados Unidos, como o bombeiro da Suécia, né? E outros países, né? Estão aplicando vários tipos de técnica para poder apagar um incêndio em situações como essa, em que os vapores da combustão que sobem para o teto eles pegam incendeio, né? Eles pegam a combustão, incendeio no teto, provocando um flash-in, né? Um inflashover, né?
Quando eles queimam no teto, ele é um inflashover. Quando você abre a porta e entra mais oxigênio, se transforma em black traffic. Black traffic é a explosão, né? Então é esse aí que é o efeito do inflashover e do black traffic. A entrada do ar e os bombeiros entram no compartimento, eles jogam a mangueira para cima para resfriar justamente aquela cortina de fumaça que está pegando fogo. Não como era antigamente feita aquela jogar para a base do fogo, né, a mangueira de incêndio, o jato da mangueira de incêndio para a base do fogo. Não, eles não usam mais isso não. Agora eles estão botando a mangueira para o teto, né? Claro que deve ter 2 equipes de combate a incêndio, no caso. Uma parte da equipe de combate a incêndio joga uma quantidade de água na base do fogo, onde está pegando fogo, e outra equipe joga outra parte da mangueira, de jateamento da mangueira, para o teto para resfriar os gases que estão em combustão, certo? Então assim que é feito o combate a incêndio, no caso quando houver um inflashover. Reações químicas relacionadas a incêndios a bordo e suas consequências. Conceitos. Reação química é o efeito causado quando certas substâncias reagentes, na presença de outros também reagentes, produz substância ou substâncias, produtos, com características químicas, físicas e organolépticas, diferentes daquelas que as originaram, sem a possibilidade dos produtos voltarem às condições anteriores de reagente. Certas reações químicas podem ser produzidas pelo efeito da adição a uma substância química de calor de água, de vapor, de espuma, de CO2 e até mesmo de areia. Então essa parte aqui da reação química que está falando é aquela que produz o quadrilátero do fogo, né? A reação química, certo? Então essas propriedades organolépticas, nós vamos abrir aqui um link para ver o que quer dizer isso aí. Então chama-se propriedades organolépticas as características dos materiais que podem ser percebidos pelos sentidos humanos, como a cor, o brilho, a luz, o odor, a textura, o som e o sabor. Então, a maioria das coisas são organolépticas, né? Porque são sentidas nesses vários sentidos da raça humana, né? Voltando a falar das reações químicas relacionadas a incêndios a bordo e suas consequências. Efeitos, né? Entre os mais diversos efeitos produzidos por uma reação química estão a produção de gás inflamável. Quer dizer, os gases que são produzidos pela reação química da combustão, eles vão para o teto e produzem um gás inflamável. Quando você abre uma porta, claro que vai fazer o inflashover. A explosão é causada justamente na hora que você abre a porta. A injeção de gases, de oxigênio no compartimento, provocando a explosão. Abrir aqui. Aqui, ó, um incêndio extraordinário. No caso do incêndio extraordinário, isso aqui ó, é um vulto de um incêndio extraordinário, um incêndio sem controle, né? Que provocou uma explosão aqui no caso desse veículo aqui. A combustão espontânea, a produção de vapores tóxicos e a geração de fumaça. Reações químicas durante incêndio são mais comuns de acontecerem quando o incêndio ocorre nas cargas e nos espaços das acomodações. Geralmente o pessoal do bombeiro, quando vão combater esse tipo de incêndio, que provoca reação química e a inflamabilidade dos gases, devido à grande quantidade de fumaça, né, eles vão com aquela máscara autônoma, vão protegidos com a máscara autônoma. Eles vão com o EPI completo, as mangueiras de incêndio, mas eles vão também com a máscara de oxigênio para evitar a inalação dos gases, né, dos vapores tóxicos. Reações químicas relacionadas a incêndios a bordo e suas consequências. Alguns exemplos de reações químicas que causam ou aumentam as proporções de incêndios incluem a produção de acetileno, quando o carbonato de cálcio entra em contato com a água. A decomposição do vapor, quando este é aplicado à combustão de carvão. A produção de hidrogênio, quando a redução direta de ferro, DRI, Direct Reduced Fire, ocorre de contato com a água. A oxidação de certas cargas, tais como fertilizantes, sustenta o fogo, até mesmo quando ele está sob a ação de um agente extintor. A combustão espontânea, como a do fósforo, quando sua embalagem está variada.
o alto aquecimento, como acontece com certos grãos quando estão úmidos, a produção de metano no carvão, quando mesmo atinge níveis perigosos de restrição na ventilação. E todos esses itens aqui que estão mostrados aqui nesse slide, com reações químicas relacionadas ao incêndio, são geralmente produzidos em navios do tipo graneleiro e petroleiro, né? Graneleiro e petroleiro, que é a decomposição dos equipamentos, do material químico, né? Provocando o vapor, os gases inflamáveis, né? O alto aquecimento, através da reação em cadeia, e até mesmo a pessoa combatendo incêndio na sua base ou na sua parte que tem que fazer durante o incêndio, ele não consegue se apagar porque a reação química provoca uma reação em cadeia. Só no caso da quebra da reação em cadeia que se pode apagar um incêndio, usando certo tipo de extintores de incêndio, né? Não os extintores portáteis, mas a extinção de incêndio por um produto, no caso o halon, ou mesmo o CO2 em grande proporção, ou até mesmo a espuma, como no caso do combate a incêndio, navio petroleiro, que é usado a espuma, né? Produz o apagamento de incêndio por abafamento, que vai tirar um lado do quadrilátero do fogo, certo? O abafamento vai tirar o oxigênio, o comburente, né? E vai acabar o incêndio, no caso. Propagação de incêndio por agentes extintores e combustão espontânea. Diferentes tipos de cargas, suas reações químicas, códigos de procedimento específico. Quando se tratar de incêndios em cargas perigosas, as orientações mais importantes devem ser obtidas nos procedimentos de emergência para navios transportando carga perigosa. Quando se tratar de incêndios produzidos em substância a granel que produzem perigos químicos, as orientações mais importantes estão contidas no Código de Procedimento de Emergência e Prática Segura para a carga sólida a granel. Quer dizer, cada tipo de navio que transporta esses produtos químicos, nos seus tanques, ou então no seu, por exemplo, navio graneleiro, ele tem um código de gerenciamento para carregamento de produto químico. É um código específico. O navio, por exemplo, de navio químico, tem um código específico para navio químico. O uso de carga que carrega gases, né, como LPG ou GLP. GLP é em inglês, LPG, né, é líquido, gases, petróleo. Líquido, gases, petróleo, LPG em inglês. GLPG é gás líquido de petróleo. GLP, gases, líquido de petróleo. E LPG é líquido, né, petróleo, gases, no caso de inglês, né? Quando se tratar de incêndio produzindo substâncias granel por perigos químicos, as orientações mais importantes estão contidas no Código de Procedimento de Emergência e Práticas Seguras para a Carga Sólida a granel. Com o auxílio de índice geral do MDG Code e do Emergency Production for Ship Scoring Dangerous Goods, pode-se determinar a ação a ser tomada quando tem um incêndio em determinada substância. Esses códigos que eu estava falando agora há pouco, que é o código do navio graneleiro, dos navios graneleiros, do navio de carga geral, do navio full container, do navio petroleiro, do tipo que carrega produto claros ou escuro, do navio químico e do navio de gás, que carrega gás líquido, né? Gás líquido. Esse IMDG código, esses códigos de gerenciamento internacional de carga, você tem também os Ship Carry Dangerous Goods, que também é outro procedimento para poder você monitorar o carregamento desse tipo de carga no navio. Então lá nesse procedimento desses códigos, você vê o tipo de carga que está transportando, o local que ele deve ser mais seguro a ser armazenado, e também os tipos de combate a incêndio, o tipo de classificação de incêndio e o equipamento que você tem que usar para apagar o incêndio nesse tipo de carga, através de conhecimento desses códigos internacionais, como os códigos internacionais dos navios químicos, do navio de gás, do navio petroleiro e etc. Com o auxílio do Código of the Safe Practice for Solid Bulk Cargos, isso aqui já é outro código de prática de segurança para carregamento de cargas de navio de carga geral, né? Bulk Carrier aqui é o navio graneleiro, carga de navio graneleiro.
Esse código aqui é para navio graneleiro, o Código of Safe Practice for Solid Bulk Cargos. Isso é bulk cargo, é carga de navio graneleiro. Bulkaria é navio graneleiro. Sólido, produto sólido, navio graneleiro. A soja, né, o milho, a pimenta do reino, e outros materiais que são às vezes inflamáveis quando aumenta determinada temperatura no porão, né? Pode ser determinada ação de ser tomada quando incêndio uma dada carga sólida a granel. Quer dizer, quais são os procedimentos a ser tomada e a sua ação a fazer, né? No caso do combate a incêndio, desses tipos de carga. Então esse código trata disso aí, esses códigos aqui, certo? Eu vou ver se lá no diretório geral lá do EAD, eu coloco esses códigos para você também ficar ciente de que eles existem, né? Quer dizer, é difícil você botar todo esse material para essa turma de ACOMB aí, no caso vocês, porque a maioria desses código internacional que eles são todos em inglês, né? E a pessoa tem que dominar bem o inglês para poder ler esses tipos de publicações aqui. Tem uma dificuldade, né? Os alunos aí nem todos sabem falar inglês, a maioria deles, né? Os alunos. Então esses códigos têm essa dificuldade de ter porque a maioria deles estão todos em inglês, né? Só o SOLAS, o STCW, esses códigos internacionais mais usados a bordo dos navios, ele tem uma publicação em português ou tem em inglês. Tem sempre uma publicação em inglês e em português. Tem a tradução. Mas esses outros códigos aí, geralmente são todos em inglês. Incêndios em caldeiras, economizadores, aquecedores de ar para sistemas de vapor, exaustores e demais equipamentos são as causas principais e medidas de controle preventivos. Incêndios em caldeiras, descarga de motores principais e auxiliares, economizadores, aquecedores de ar para sistema de vapor, exaustores devem ser tratados com procedimentos semelhantes. A causa mais comum desse tipo de incêndio é o acúmulo de carbono depositado, com ou sem óleo, que superaquece e produz a combustão. Quer dizer, esse tipo de incêndio de caldeiras e motores principais da máquina, eles são tratados como se fosse um incêndio causado por reações químicas, né? Porque são produtos de petróleo. O petróleo, quando está pegando fogo, tem a reação química, né? As caldeiras também, elas têm produto que colocam na caldeira. A queima das caldeiras, o incêndio na caldeira também provoca reação química. Então é tratado como se fosse um navio daqueles que carregam esse tipo de material químico, né? Reação química, que produz reação química com o navio químico, o navio de gás, certo? E o petroleiro. Então assim que são tratados também incêndio de caldeira, descarga de motores principais e auxiliares. Então não existe um código direcionado internacional, no caso esses códigos, só para incêndio de caldeira, descarga de motores principais e auxiliares. E é tratado como se fosse um incêndio comum no navio. Mas eles são direcionados para esse tipo de código internacional. Não que lá esteja escrito, no código ele só trata de carga lá. Aqueles códigos tratam de carga, mas se você tiver a caldeira que tiver com incêndio, a caldeira for de óleo combustível, queima de óleo combustível, como o MF380, a caldeira e pegar fogo, o óleo que pega fogo na caldeira, então você tem que tratar como se fosse um incêndio no navio petroleiro, que já tem um código específico para o navio petroleiro. Deu para entender aí? Vamos ver aqui. Aqui tem esse link aqui. Eu acho que é um vídeo. Ah, sim. Esse vídeo que eu coloquei aqui nesse slide, só para você ter uma ideia, que aqui lá no CIABA nós fazemos lá a nossa aula prática, né, que vocês, é claro, não vão ter, devido a esse negócio, desse problema da pandemia aí, e foi passado 2 provas aí, que está lá no sumário da disciplina, dependendo do curso que você está fazendo e a disciplina que você está sendo orientado a fazer, de acordo com o sumário, está dizendo lá que são só 2 provas escritas, né? Então não tem aula prática lá no CIABA, no caso, não tem no sumário aula prática. Então aqui eu estou mostrando uma aula prática nossa lá no CIABA, que eu fiz lá no CIABA junto com os alunos de outras turmas de ACOM, que não é ACOM B, mas o ACOM N, então da turma de APAC também, que teve aula prática.
Eu fiz esses vídeos lá, fui lá, filmei tudo, certo? Dei orientação pro pessoal todo lá para fazer uma boa aula prática. E aproveitei até essas aulas práticas aí como prova, a segunda prova lá deles, lá no Ceaba, para dar avaliação. Já trocou. Quando eu falar incêndio na praça de máquinas, pessoal foi no número 1 na frente aí. Atenção, reparador! Incêndio na praça de máquinas! Já faz a outra aí. Número 4, vai lá aí, fecha a porta. Avança! Já vai invertendo. Maximizar o tempo. É, né? Abre água. Agachando, avança! Paga a mangueira aí. Paga a mangueira aí. Vai, aí. Total! Descobrir total! Olha, vocês estão vendo aí, por esse vídeo que nós fizemos lá no Ceaba, lá no pátio do Sebinc. No caso aí, o tipo de incêndio que foi provocado aí na praça de máquina é como se fosse um princípio de incêndio. Não é um incêndio extraordinário, porque se fosse um incêndio extraordinário, esse método que está sendo usado aí para apagar um incêndio, no caso, ia dar problema. Porque na hora que fosse abrir a porta, injetar oxigênio lá, você vê que os alunos, junto com o instrutor, que é o sargento aí da Marinha, eles abriram a porta e em pé, né? Todo mundo em pé, né? Aí até uma explosão e o fogo ia bater na cara deles, porque ele voar aí de cima, por cima desses ferros, ia cair aqui embaixo, entendeu? Mas aí, no caso desse específico, desse combate a incêndio, uma quantidade de fogo lá dentro do compartimento da praça de máquina, colocada só em determinada área, então não provoca um incêndio extraordinário que pode provocar um infra-chove ou um backdraft, entendeu? Mesmo assim, lá no teto vocês viram que tem uma abertura lá em que saem os gases, da saída dos gases, né, da praça de máquina. Então esses gases é aquele que provoca o infra-chove, quando você começa um incêndio a se transformar em extraordinário, que provoca um incêndio no teto do compartimento, os gases saem tudo por cima lá do coisa, como se fosse uma chaminé. Então não tem um infra-chove aí, porque justamente a área de incêndio é pequena e os gases saem lá por cima. E mesmo assim a gente ainda faz esse negócio, reveza e descomprime, porque do outro lado tem uma porta de combate igual a essa, e esse tripulante aqui, aliás, esse aluno aqui, ele foi direcionado para abrir a porta. Quando ele fala descomprime, ele abre a porta lá para sair os gases, porque a mangueira de incêndio está sendo injetada água para dentro, então ela provoca uma velocidade de saída dos gases pela outra porta. Aí também não pode provocar um infra-chove aí, devido a isso, esse descomprime que ele faz lá, entendeu? Desce devagar.
Atenção, reparo 2. Fogo extinto na praça de maquinário. Então vocês viram que o incêndio foi apagado em pouco tempo, né? Menos de... No caso aqui o vídeo foi 2, 3 minutos, né? Os 3 minutos aí apagaram esse incêndio. Desde o início que deram a partida lá no... A tripulação foi lá apagar o incêndio na praça de máquina. Em menos de 3 minutos eles apagaram esse incêndio porque a área do incêndio era pequena. Então, terminando aqui a nossa aula da parte 5, né? Da unidade 1.0. Vamos acabar por aqui. Obrigado pela participação de todos aí. No caso, vamos fazer o uso lá no nosso fórum, né? Nosso fórum, nosso chat. Até a próxima.